Gente, chegou a hora da gente lançar o nosso pão sobre as águas. E hoje Deus falou tanto ao meu coração através dessa palavra que eu não podia deixar de vir aqui compartilhá-la com você. Eu não sei em qual momento da sua vida você está passando agora, se é num deserto, se é fazendo a travessia ali para a Terra Prometida, eu não sei em qual estação você está nesse momento. Mas assim como o Senhor falou ao meu coração, eu venho aqui compartilhar e transbordar daquilo que Deus colocou em mim hoje. Que chegou o momento da gente entregar o nosso Moisés para Deus. Chegou o tempo da gente colocar o nosso Moisés nas águas. E Deus me deu essa palavra hoje que vai falar sobre Joquebede. E a gente está bem na Semana da Mulher. E Joquebede é uma mulher que nos inspira muito e nos ensina a sermos fortes e corajosas, fortes e corajosas. Olha só o que aconteceu. Aqui no capítulo 2 de Êxodo, a paz do Senhor, né, para você que está chegando aqui agora no canal, se inscreve e fica por aqui até o final que eu vou compartilhar com você aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Deixa eu te falar. O nascimento de Moisés, em Êxodo capítulo 2. Um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito, então o escondeu por 3 meses. Eu imagino essa mulher, eu que já sou mãe, já passei por esse processo aí, 2 puerpérios, pelo processo de amamentação, que não é fácil. Agora você pensa, ela estava num período ali de opressão, ela estava num período que Faraó mandou matar todas as crianças. E todos os bebês do sexo masculino, todos os meninos. Aqui no capítulo 1 vai falar um pouquinho sobre isso. Lá que as parteiras não deixavam matar e elas ajudavam ali as mulheres do povo de Israel por causa do temor a Deus. Mas Faraó queria que elas matassem, que se nascesse menino era para matar. Então havia ali um decreto, havia ali uma ordem de Faraó para matar as crianças. E ali ela ficou grávida no meio daquele turbilhão de coisas. E Moisés nasceu e ela achou graça aos olhos de Moisés, achou ele um menino muito bonito. Ela falou, não, meu Deus, eu vou dar o meu jeito, eu vou cuidar disso aqui que o Senhor colocou nas minhas mãos. E aquele, eu imagino ela olhando para ele com aquele amor, com aquele, sabe assim, eu imagino ela orando e amamentando Moisés. Pensa em uma criança, um bebê recém-nascido chorando, qualquer chorinha a mãe já corre e põe no peito. Eu imagino assim, Joquebede, Moisés chorando, chorava um pouquinho, ela põe no peito, porque não podia deixar a criança chorar, tava ali escondida. A criança estava escondida, não podia. Já pensou um bebê recém-nascido? Então, a gente... Eu imagino, né? O bebezinho recém-nascido hoje. Coceira no pé, a mãe dá o peito. Tá com cólica, a mãe dá o peito. Chorou, querendo colo, a mãe dá o peito. E amém, é maravilhoso amamentar. Mas enfim, e ela escondeu Moisés, esse bebezinho, por 3 meses. Mas chegou o tempo, como diz aqui. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. Então aqui não tinha mais como Joquebede esconder Moisés. Não tinha como mais ali ela fazer com as mãos dela, com a força dela, com as estratégias humanas que ela tinha ali. Então, eu vejo o Espírito Santo dando essa ideia para ela. Coloca lá esse menino no cesto, faz ali o que você pode, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então, ela fez o melhor que ela pôde. Ela pegou aquele cesto lá de junco, foi tampando ali para não entrar água. Eu imagino ela fazendo aquilo da forma mais caprichosa e carinhosa que só uma mãe sabe fazer. E ela foi colocando aquilo ali, eu imagino ela já embatumando aquele negócio e orando. Espírito Santo, vai entrando aqui com providência na vida desse menino, que o Senhor não deixe esse cesto afundar, que o Senhor não deixe. Eu pensando, viu, gente? Gente, é maravilhoso ler a Bíblia, porque a gente já vai entrando na história e aí o Espírito Santo vai falando. Gente, é maravilhoso. E aí, ela já embatumando aquele negócio ali com piche para não entrar água e tudo mais, e não
chegar em Moisés e não molhar o bebê e não afundar e tudo mais, aquele cuidado, o zelo. Então, ela fez o melhor que ela podia fazer. O melhor que ela podia fazer, ela colocou ali o melhor dela. E o que mais me chamou a atenção é que ela deixou a cesta, ela lançou Moisés sobre as águas ali, mesmo que entre os juncos, né, que fala, na beira do rio. Então, ela colocou ali. E eu imagino ela olhando aquele cesto ali, indo na água, e me lembra muito esse versículo de Eclesiastes 11, capítulo 1, que diz que a gente tem que lance o teu pão sobre as águas, porque no momento oportuno ele voltará para você, porque você não sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Então lance o seu pão sobre as águas. E esse lançar sobre as águas, que me lembra também aqui de Moisés, dessa ação que a mãe dele fez, esse lançar é a gente se desprender e falar assim, ó Deus, eu te entrego aqui, eu lanço aqui essa criança aos seus cuidados, eu lanço aqui essa situação aos teus cuidados e eu vou confiar no Senhor. Então eu te entrego, eu entrego ao Senhor essa situação, eu entrego ao Senhor essa criança, essa situação que eu não posso mais esconder, eu não posso mais fazer com as minhas mãos humanas, eu não posso mais resolver do meu jeito, porque não tem como mais. A criança já está grande, Moisés cresceu, é um bebê, não tenho como mais esconder um bebê de 3 meses aqui dentro da minha casa. Por quê? Se ela escondesse Moisés ali por mais tempo, ele ia estar em perigo, ele já estava em perigo. Então, além de colocar Moisés em perigo, a casa inteira estava em perigo, porque eles estavam escondendo algo que Faraó, o inimigo, já tinha decretado ali. Então seria algo ruim para toda a família, não só para Moisés. Eles estariam condenados porque desobedeceram a ordem do Faraó. Mas ainda assim, ela foi lá e confiou no Senhor, ela lançou sobre as águas. E quando a gente lança sobre as águas, quando a gente se desprende daquilo que a gente não tem como esconder mais, que a gente não tem como resolver mais, que a gente fez já o nosso melhor com aquilo que tinha nas nossas mãos, a gente administrou da melhor maneira possível, a gente trabalhou da melhor maneira possível, mas chega um tempo que não tem como mais, que a gente tem que lançar sobre as águas e falar, ó Senhor, já fiz aqui a minha parte e agora é com o Senhor e eu só vou confiar. Gente, essa palavra falou tão forte no meu coração hoje, porque eu estava guardando algo que tem uns dias que o Senhor tem falado comigo, que é para eu parar de tentar controlar a situação, é para eu parar de controlar e só confiar. Só confiar no Senhor, porque o mais Ele vai fazer. Deus faz mais, infinitamente mais, do que tudo que a gente pensa, do que aquilo que a gente pede em oração. A Bíblia fala que a gente não sabe nem orar, que é o Espírito Santo que vai lá no Pai com os gemidos inexprimíveis e ora por nós. Então tem coisa que a gente nem sabe pedir, a gente pede mal, a gente ora com egoísmo, com medo, com coisas assim, que não é do Espírito de Deus para nós, mas ainda assim, Deus é bom e a misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias da nossa vida. Então chega um momento que não tem mais como esconder. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, que aquilo que Deus esconde, ninguém acha. Porque está escondido. O que Deus esconde não tem jeito de ninguém achar. Mas quando é hora de mostrar, não tem hora mais. Não tem jeito mais. Assim, Deus mostra e ponto e acabou. Sabe? Mas aquilo que está escondido no Senhor está num lugar seguro. Aquilo que foi lançado nas mãos do Senhor está num lugar seguro. A gente só precisa se submeter a nossa carne, o nosso coração ao senhorio de Cristo, porque Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor não tem o controle só do povo dele, o Senhor tem o controle de todas as coisas, porque tudo é para o Senhor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então Deus tem controle sobre o inimigo, Deus tem controle sobre tudo. Assim como Deus também, na palavra, diz que Deus tinha o controle do coração de Faraó. Deus fez endurecer o coração do inimigo, o coração de Faraó. Então Deus tem controle de tudo, Deus é soberano, Deus pode fazer todas as coisas. Mas Ele quer nos ensinar a lançar sobre as águas e aguardar e confiar, porque o mais Ele fará, o melhor.
Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito, Ele já sabe o nosso futuro, Ele já está lá no nosso futuro. Só que a gente precisa, todo dia, treinar a nossa mente, renovar a nossa mente na palavra de Deus, como diz lá em Romanos, renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente só consegue renovar a mente e aprender a confiar no Senhor através do Espírito Santo de Deus, mediante a nossa fé. E quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus! Então, quando a gente aprofunda o nosso relacionamento com Ele, que vai sendo ali dia a dia, sabe? De glória em glória, como fala a palavra de Deus, a gente vai aprendendo. Só que, ainda que o nosso coração é teimoso, porque o nosso coração é teimoso, a gente quer controlar as coisas. Lá no Pai Nosso, Jesus fala, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só que a gente não quer o pão de cada dia, a gente quer o pão do mês inteiro, num dia só. Mas Deus, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe o nível de relacionamento que a gente tem com Ele, sabe? Às vezes a gente fica assim, Senhor, como é que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou viver isso, essa promessa que o Senhor fez para mim? Como é que vai ser agora com esse Moisés que eu estou entregando aqui para o Senhor, que eu estou colocando na água? O que é que o Senhor vai fazer? E a Bíblia fala que não foi nem a mãe dele que ficou lá, sabe? Eu imagino, ela deixou o cesto lá, entregou nas mãos de Deus e saiu para orar, porque ela entregou. Ela entregou e ela foi confiar e ela saiu para orar. Eu pensando aqui comigo, viu? Como foi a cena lá. Você vai imaginando aí também. E aí o que aconteceu? Lá no verso 4 diz assim, a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma das suas escravas fosse buscá-lo. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse, este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou para a princesa, quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar essa criança para a senhora? Vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Aí a princesa lhe disse, leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. Gente, olha isso. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela levou a filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse, eu o tirei da água. Olha a grandeza de Deus, gente, nos detalhes. Deus fez a mulher lá, a princesa, e tomar banho justamente ali na hora que a mãe de Moisés tinha colocado, tinha lançado ele na água. Tinha colocado ele ali, escondidinho ali na água. Sabe, quais as chances disso acontecer? Quais as chances? É Deus que faz todas as coisas, Deus é Deus de detalhes. E foi lá. E aí a irmã de Moisés, eu creio também foi o Espírito Santo que já tocou nela ali. Vai ali, menina, acompanha ali a cena para você ver. Depois você vai lá contar para sua mãe, você vai chamar sua mãe. E ali ela foi acompanhando e ela viu. E quando teve oportunidade, ela foi estratégica. Deus deu uma sabedoria do céu ali para ela ser estratégica e falou, olha, eu sei de uma mulher ali para amamentar esse menino, você não quer que eu vá lá buscar ela, não? Aí foi lá, buscou a mãe do menino para amamentar. A mulher que tinha lançado o menino na água, entregado aos cuidados de Deus. Olha o que é que Deus fez. Trouxe o menino de volta para os braços dela, porque ela confiou no Senhor. Então tem situação na nossa vida que Deus quer que a gente só entregue, lance sobre as águas, porque Ele vai cuidar de tudo, vai cuidar de todos os detalhes. E o que for para ser nosso vai chegar até a nossa mão. A gente só precisa confiar no Senhor, confiar porque Ele é Deus. Ele faz novas todas as coisas. Só que a gente tem que sair do controle. A gente tem que entregar o leme ali do barco, do nosso barco, para Jesus. Para Ele navegar, para Ele governar, para Ele ir ali junto com a gente. Porque Ele faz, Ele quer fazer isso, Ele quer guiar a nossa vida, Ele quer que a gente confie. Como uma criança que confia no pai. O pai fala assim, tal dia a gente vai lá tomar aquele sorvete. A criança fica na expectativa, sábado, final de semana, meu pai falou que eu vou tomar sorvete. Então, aquela fé de criança, e na Bíblia fala, né, que a gente, para entrar no reino de Deus, a gente tem que ser como uma criança, com o coração puro, inocente, que confia no Pai. Uma criança não fica ali controlando, qual é o boleto que eu vou ter que pagar amanhã,
o que é que eu vou fazer para comer amanhã. Não fique preocupando porque ela é criança, ela só está vivendo. E Deus fala assim, olhem as aves do céu, vejam os lírios dos campos, sabe? Os passarinhos, eles não trabalham nem tecem, ainda assim o Senhor cuida deles. Quanto mais vocês que são meus filhos, o que é que eu não posso fazer? Então não há nada difícil para o Senhor, a gente que tem que colocar o nosso coração teimoso para confiar no Senhor, porque Ele faz todas as coisas na nossa vida. Quando a gente confia, quando a gente tem fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, ore ao Senhor, pede ao Senhor para te mostrar o que é que você está apegada ainda, que você precisa lançar sobre as águas, que você precisa lançar os cuidados do Senhor e ficar em paz, porque Deus já deixou, Jesus já deixou a paz que excede todo entendimento. Então tem situação que Deus só quer que você se desprenda, que você solte, lance sobre as águas, lance sobre Ele e que Ele faça por você. Porque Ele faz por você, Ele cuida de você, Ele te livra daquilo que você nem imagina, de coisas que você nem compreende. Deus é Deus de detalhes, Deus é digno da nossa confiança, Ele é digno do nosso amor, do nosso louvor, da nossa devoção. E Ele nos ama, Ele cuida de cada um de nós, nos mínimos detalhes. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, assim como Ele falou no meu coração, com essa palavra muito forte hoje. E que Deus te abençoe, te renove e que eu e você, a gente aprenda a cada dia a confiar mais no Pai, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, amém? Fica com Deus e até o próximo vídeo.